olha, nosso quadro hoje está especial demais. Há pouco mais de um ano, mais precisamente no dia 1º de agosto de 2022, nós aqui do Tem de Tudo mostramos para vocês a história do Danielzinho. Na época ele tinha 4, né? Agora o Danielzinho está com 5 aninhos de idade e ele é portador de um gene raro de autismo. Para se ter uma ideia, são apenas 9 crianças com essa condição igual a do Danielzinho em todo o país. Na época, a mãe do Daniel, a oftalmologista Cassandra Costa, que já está aqui com a gente, né, junto com outros pais e cientistas também, que criaram a associação, a DAF1, estavam realizando uma campanha na tentativa justamente de custear pesquisas sobre esse gene tão raro nos Estados Unidos. E hoje a gente volta a falar dessa história com uma excelente notícia. Nesse final de semana, né, o Danielzinho e outras crianças com a mesma síndrome estiveram em São Paulo, colhendo células-tronco para as pesquisas que são pioneiras no mundo, né, para que essas pesquisas sejam iniciadas. Então, doutora Cassandra, seja bem-vinda aqui ao nosso Tem de Tudo. A gente está recebendo com muita alegria. Né? Eu estou, assim, extremamente feliz e emocionada. Bom dia a todos, bom dia, telespectadores do Tem de Tudo na TV. Eu estou muito feliz com esse dia, tá? E, assim, voltar aqui nesse programa que foi o pioneiro para mostrar o Instituto DAF1 Brasil, só para contar boas novas, contar que a campanha foi um sucesso, agradecer todo mundo que segue e que contribuiu para isso e foi maravilhoso. Esse final de semana nós fomos lá em São Paulo, coletamos as células-tronco do Danielzinho, de mais 5 crianças. Tá certo. A gente vai já conversar sobre esses detalhes, doutora Cassandra, mas antes eu queria fazer um convite para você, pode ser? Pode. Vamos rever essa história, como tudo começou? A matéria que a gente exibiu contando tudo há um ano? Vamos ver juntas? Vamos ver juntas. Então, você de casa vai ver junto com a gente, tá? Como começou essa história, a gente vai ver agora nessa reportagem que foi feita na época pela nossa querida Gorete. Vamos ver. O casal de oftalmologistas enxergou cedo no primeiro filho diferenças que estavam além do que outros olhos seriam capazes de ver. Daniel e Cassandra começaram logo terapias para tentar resolver o atraso nos movimentos, no comportamento e na fala da criança. Chegou a pandemia e, com o isolamento, a dificuldade de acesso aos profissionais e o retrocesso no desenvolvimento. Mas foi nesse período tão desafiador que o garotinho recebeu o diagnóstico do espectro autista. A gente sofreu luto, todo mundo tem o luto do filho perfeito, né? Particularmente, meu luto foi pouco, mas minha mãe, meu marido, minha família tiveram o tempo deles. Era só o início de uma trajetória com desafios muito maiores. Os pais queriam entender a fundo as possíveis limitações do filho e como lidar com elas. Buscaram ajuda da medicina em São Paulo, onde Danielzinho foi submetido ao exoma, sequenciamento genético que identifica mutações e permite a descoberta de doenças raras. A médica solicitou o exame porque o menino apresenta características bem específicas. Ele tinha uma alteração de fala importante, alteração de sono também, estão muito ligadas à parte motora. Meu filho não apresentou uma convulsão clássica, mas ele tem uns espasmos noturnos, que não é aquela convulsão clássica, que se bate, revira os olhos, né? Falando assim, mais para entendimento das pessoas. Mas a gente também contornava isso com várias outras terapias, né? Investindo em terapias, na parte nutricional integrativa. A gente percebeu que melhorou muito isso do Danielzinho. O exame realizado no ano passado custa cerca de R$4.000 e revelou uma alteração rara no gene conhecido como DAF1. Os pais passaram a reforçar as terapias sem saber a dimensão daquele diagnóstico. Por meio da internet, descobriram que Daniel faz parte do grupo seleto de apenas 9 crianças em todo o país com o diagnóstico da síndrome rara. Mas foi o Brasil o primeiro país em todo o planeta a criar uma associação de pais com o objetivo de financiar pesquisas científicas no país e até desenvolvida por brasileiros nos Estados Unidos. Só que estudos fora do país não podem receber recursos públicos tradicionais. O Instituto DAF1 lançou então a campanha com a meta de arrecadar R$500 mil, valor estimado da primeira fase da pesquisa. Quando eu vi essa campanha, estava escrito lá, 8 crianças. Aí eu disse, não, peraí,
Acho que eu sou a nona, porque meu filho tem essa alteração, mas eu pensei que não era tão raro. Existem essas pesquisas novas, chama Alisson Muotri, que é o pesquisador brasileiro. Ele é dono desse laboratório que o Danielzinho fez o exame, né, genético, e ele está à frente dessas pesquisas aqui no Brasil e fora. Ele é professor lá na Califórnia. E ele tem uma linha genética chamada minicérebros para o tratamento dessa alteração DAF1, no intuito de melhorar tudo, a criança sem convulsão, sem alteração de fala, sem melhorar na alimentação, porque tem muito transtorno gastrointestinal também. E não tem esse incentivo aqui no Brasil dessa pesquisa genética por se tratar de uma raridade. Além da pesquisa nos Estados Unidos, o Instituto DAF1 está oferecendo estágio remunerado para quem tem mestrado e se interessa em estudar o assunto numa parceria firmada com a Unicamp, a Universidade de Campinas, em São Paulo. O objetivo é que esses profissionais depois concorram a uma bolsa de doutorado, contribuindo para o avanço das pesquisas que devem ajudar famílias que não têm recursos sequer para descobrir o que o filho tem. Não significa dizer porque o Danielzinho tem um gene com a mutação diferente, que ele vai ser diferente das outras crianças, não. Ele é uma criança normal, ele conversa um pouco, fala pouco. A fala dele é um pouco ainda, porque o estímulo é muito grande. Não era para ele falar. Nós sonhamos, toda a família é com qualidade de vida para ele. E aí a gente quer melhorar essa situação dele, de todos, não só dele, de todas as pessoas nessa condição. Aí, gente, essa história foi mostrada, como eu falei, no dia 1º de agosto do ano passado. Então, essa associação que foi criada estava iniciando aí essa luta, essa caminhada, né, em busca de mais pesquisas. Porque, como é muito raro, né, isso, doutora Cassandra, existe muita pouca coisa, se sabe, em relação a essa mutação. E aí, a gente viu que, enfim, vocês conseguiram realizar o primeiro passo, né, que é o início dessas pesquisas. Então, conta pra gente um pouquinho dessa história, doutora Cassandra. Eu tô até emocionada de estar aqui, emocionada de ver essa matéria há um ano. Muito, muito feliz e gratificada por todos que ajudaram, contribuíram e pelo Instituto DAF1 Brasil, que são as mães que a gente está lá lutando, não só pelos nossos filhos, mas pelo mundo todo, né? Essa pesquisa não vai beneficiar só o Danielzinho e nem só as crianças brasileiras. Nós somos os pioneiros no mundo, mas a gente está aqui em busca de todas as crianças do mundo. Inclusive, a gente conversa com as mães as mães com outras crianças no mundo inteiro de DAF1, né, alteração. E a gente foi lá em São Paulo, conhecemos o nosso cientista, tivemos esse momento com ele, o Alisson Muotri, né? É o primeiro cientista brasileiro que vai para a Estação Espacial com a NASA. E aí ele aproveitou essa vinda ao Brasil e conversou com a gente sobre a pesquisa, sobre essa ida ao espaço, sobre modelação celular e autismo lá na gravidade zero. E coletamos as células aí, tá mostrando as fotos da nossa coleta. Foi coletado pele de 6 crianças do Instituto, dentre elas de 5 até 26 anos, e também dos pais para controle, porque todo estudo tem a pesquisa e o controle. E também a gente assinou os papéis, né, para eu tramitar até a Califórnia dos termos de consentimento. E a gente teve uma manhã maravilhosa, de 9 a meio-dia, de encontro e coletas. E aí foi feito uma pequena incisão de 3 milímetros na pele, é igual uma biópsia de dermatologista faz com sinal de pele, usa um punch. E a gente coletou, enviamos e já está na Califórnia, já chegou, o laboratório Muotri já mandou para a gente, já iniciou as pesquisas. E a gente está muito feliz, muito. Tá certo. É um assunto que assim, não vai além da nossa compreensão, porque se trata de estudos, de tecnologias avançadas. Mas para que a gente entenda um pouquinho de o que vai acontecer, a partir dessas células, né, isso são criadas minicérebros, que aí tem essa parceria também com a NASA, né, para que eles sejam levados, como você falou, na gravidade zero, né, porque isso facilita os estudos, né, e essas pesquisas que, como você está explicando aqui para a gente, né, isso, Cassandra? No caso lá do laboratório da Califórnia de San Diego, né, lá na Universidade de San Diego, essa pele tira as células-tronco que fazem minicérebros do tamanho de uma ervilha, e nesses minicérebros é que o Alisson vai e estuda toda a alteração celular que é feita no autismo e nessa mutação genética. Lá também tem outras alterações genéticas sendo estudadas, e a nossa é a DAF1,
e ele busca o tratamento genético para mandar para os nossos filhos e é um passo para mais pesquisas genéticas no mundo. Além disso, a gente teve a reunião à tarde com o Instituto Pelé do Pequeno Príncipe, né, que é lá de Curitiba. Tivemos também com os nossos pesquisadores da Unicamp. O nosso pesquisador João Nani da Unifesp estava lá também, junto com a gente coletando as células. Então, é uma pesquisa de grande porte. Envolve universidades sérias, né, no Brasil inteiro, fora a Califórnia, e a gente tem pesquisas aqui no Brasil também, ainda para serem concluídas pela Unicamp, tá? E assim, eu estudei, fiz uma pós-graduação de autismo e TDAH só para ajudar à frente essas pesquisas, e nós vamos conseguir, e isso daí vai ser um benefício não só para o meu filho Danielzinho, mas para toda a humanidade. Tá certo, você estava até inclusive atualizando, né, no começo da reportagem há um ano atrás, a gente falou em 9 casos apenas no Brasil. Esse número aumentou um pouco, isso também vai possibilitar, doutora Cassandra, a identificação de novos casos com esses estudos e essas pesquisas avançando? Perfeito, No momento, agora, nesse dia de hoje, a gente tem 15 casos no Brasil, agora identificados, que as mães nos procuraram e a gente dá o apoio e ajuda para as pesquisas. E também, assim, o exome é um exame de alto custo, né? Então, isso também pode diminuir essa percentagem de pessoas. E a gente pretende, sim, no futuro, procurar um exame que custe mais barato ou de custo melhor, ou que esse exame chegue ao SUS para que mais pessoas sejam beneficiadas. Esse é nosso objetivo do Instituto, é ajudar toda a humanidade. Tá certo, vamos falar então, para a gente finalizar um pouquinho, ressaltar também o trabalho desse instituto que foi criado, como a gente falou no começo, a partir da união de mães que tinham também filhos com portadores de síndromes raras, né, cientistas também que tinham interesse de fomentar essas pesquisas, né, e hoje vocês têm um trabalho já consolidado em todo o país, né, e aliás, no mundo também, que a gente sabe que vocês têm contato com outros institutos por todo mundo. De todo mundo, Nós somos o primeiro instituto dessa alteração genética no mundo. O primeiro instituto DAF1 é do Brasil, se chama Instituto Mariano de Pesquisa, e a gente coloca nas redes Instituto DAF1 Brasil para facilitar, que é o nome da alteração genética. A gente começou em 7 de setembro de 2020 com 2 mães, e agora nós somos 15 juntas, batalhando, né, por todo mundo, aqui do Brasil e do mundo. Eu faço uma assistência médica junto ao Instituto, com as mães do Brasil e fora também, que me procuram para auxiliar e ajudar nessa parte médica. E eu estou aqui disponível para todo mundo, para tirar dúvidas. Quem quiser pode entrar no link do Instituto, no e-mail, tirar dúvidas, e eu estou disponível para todo mundo, tá? E Danielzinho acabou se tornando símbolo, né, dessa luta. E você estava contando na matéria, a gente viu, a sua mãe, inclusive, aparece no final, né, dizendo que ele tinha um pouquinho maravilhosa, um beijo para ela também, dizendo que ele tinha um pouquinho de dificuldade na fala, e você atualizando aqui a gente. Ele tinha, hoje mais, ele fala pelos cotovelos. Danielzinho evoluiu bastante, só felicidade, de um ano para cá. A fala dele melhorou, ele fala. A gente utiliza vários recursos, e um beijo para os meus terapeutas, que me ajudam bastante. Nós temos uma equipe grande de 11 terapeutas. A gente utiliza dos recursos mais modernos, que chama comunicação alternativa. A gente utiliza a medicina funcional integrativa, que é relação nutricional, a alimentação influencia. Então, a gente utiliza uma medicina integrada. A gente colhe o espírito, né? A parte do corpo, que é a nutrição, e o cérebro. Tá certo. Cassandra, foi uma alegria a gente voltar a falar disso no nosso quadro. Como a gente falou, a gente até estava comentando que foi relativamente no tempo até curto, porque a gente sabe que trata-se de pesquisas avançadíssimas, né? Então, vocês já conseguirem realizar esse primeiro passo nessa luta é importante. Então, sempre que tiver uma vitória, se você quiser festejar aqui com a gente, o espaço eu que agradeço, avisar a todos que foi com o nosso custo, que a gente estava lá com o Instituto, ainda não tivemos o incentivo governamental, mas nós estamos buscando aí para a gente ampliar essas pesquisas. E eu quero agradecer a todos, principalmente ao Piauí, que foi perfeito, maravilhoso na contribuição dessa campanha. E aqui eu estou mostrando o sucesso. Conto com vocês. Tá certo. Viu, doutora Cassandra? Muito obrigada. Um cheiro no Danielzinho. Parabéns aí a todos que estão nessa luta, tá certo? Beijo grande.